A sua presença é tudo. Declara, igreja, a sua presença. Sua presença é tudo pra mim. Oh, sua presença é tudo pra mim. Não existe Deus como o Senhor. Sua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença, sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. A sua presença, sua presença é tudo pra mim. A sua presença é tudo pra mim. Cantamos, oh Jesus, oh Jesus, sua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, a sua presença é tudo. Então cantamos, oh Jesus, oh Jesus, sua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, Jesus, sua presença é tudo pra mim. Enquanto eu viver, esperarei, esperarei o dia em que tua face eu verei. Dos meus erros não se lembra mais, pois o futuro em tuas mãos está. Espírito Santo, abre o teu coração para o Espírito Santo. Abra o teu coração, Ele está aqui. Jesus, Tu és tudo que eu preciso.
Pode se assentar no teu lugar. Feche os teus olhos. Há uma graça de Deus nesse lugar, nesta noite. Há uma graça de Deus nesse lugar. Deixa a graça de Deus te alcançar. Com ternura, com amor. Ele não é um pai mau. Ele não é um malfeitor, um carrasco. Ele é um pai de amor. Na medida que você tem a revelação de quem Ele é, você vai receber a revelação de quem você é nele. Na medida que você tem a revelação de quem você é nele, você vai ter a revelação do propósito para que você foi criado. E você vai entender que muitas das coisas que você tem feito não foi para aquilo que você foi criado. Isso significa pecado, errar o objetivo, errar o propósito. Mais do que deixar práticas mundanas, pecado é quando nós erramos o propósito. É possível não estarmos no mundo e ainda assim errarmos o alvo. Quando Jesus orou a oração sacerdotal, Ele orou: não tires do mundo. Eu oro para que o Senhor preserve eles do mundo. Tem muitas pessoas, muitos crentes que acham que a solução é viver isolado, é viver afastado. Mas ainda assim afastado, você muitas vezes tem errado o objetivo, o alvo, o propósito. O próprio Jesus orou para que nós não fôssemos, que nós ficaríamos aqui por um tempo, mas que nós fôssemos conservados aqui, fosse uma resposta para esse lugar, fôssemos influência e não influenciados, não uma via de regras, não faça isso, não faça aquilo, porque quando você entender a revelação de quem Ele é, você vai ter a revelação de quem você é nele, e até as coisas permitidas você vai deixar de fazer. Como Paulo falou: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não convém isso, não convém esse momento, determinada coisa, porque não condiz com o propósito. Não é sobre uma via de regras daquilo que deve ser feito e daquilo que não deve ser feito. Isso é religião. Mas é sobre qual é o propósito que Ele tem para mim. O meu desejo é agradar o meu Pai que está no céu, é viver para o propósito para o qual Ele me criou. É por isso que Ele fala: toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, no livro de Isaías, mas antes cumprirá o propósito do meu coração. Nenhuma palavra que Deus liberou sobre nós pode voltar mais vazia. Nós não podemos deixar que as palavras voltem vazia. O que é uma palavra que volta vazia? Uma palavra que retornou para Ele sem que eu cumprisse o objetivo e o propósito.
Você não caminha debaixo de uma circunstância, você não caminha debaixo da condição da tua família, ou a tradição familiar, ou o histórico de igreja que você tem. Tantos anos eu sou de tal igreja, tem pessoas que Deus tem direcionado para algumas coisas, mas elas entram em conflito. Mas eu sou tantos anos dessa igreja, minha família nasceu lá, nós estamos iguais aos católicos. A minha família nasceu católica, vai morrer católica. A minha família nasceu dessa denominação, vai morrer lá. Querido, Deus não te chamou para uma denominação, Deus te chamou para um propósito. Até mesmo para aqueles que tinham o Logos, que tinha a palavra escrita, os fariseus, os escribas, Jesus chegou. E quando ele trouxe a revelação da palavra escrita, eles não conseguiram entender, porque quando você não tem a revelação de quem Ele é, você não tem a revelação de quem você é, porque não viram o verbo, não viram a palavra, não poderam entender, e pegaram a letra como um via de regras, que estava sufocando pessoas, vias de regra, enquanto tinha pessoas ao lado deles morrendo, enquanto tinha pessoas do lado deles passando fome, pessoas doentes. Deus está falando ao teu coração. Deus está falando a você. Ele está dizendo: este é o caminho, andai por ele. Existem pessoas que estão debaixo de sofismas da alma, que elas têm plena convicção que Deus está falando com ela, mas não é. Faça calar a voz da sua alma, porque quando ela cala, Deus fala. Deus não vai entrar em disputa com a tua alma, com a tua carne. Você primeiro tem que se render para que Ele venha. Eu já vi durante essa caminhada de tantos anos, muitas pessoas que tinham plena convicção que era Deus falando com elas, e elas insistiram, e o resultado não foi bom. Por isso que a Bíblia fala que se conhece a árvore pelo fruto, porque no final, pelo fruto, você vai saber se estava certo ou errado. Por quê? Porque nem todo mundo acha que Deus está falando com ele. Todo mundo acha: não, mas esse aqui é Deus que está falando comigo. Há muitas vozes no mundo, mas só uma que nós temos que seguir, identificar essa voz e seguir. Você pode entrar na internet e tem aí inúmeras frases de efeito baseadas em versículos. Você pode pegar aí inúmeros vídeos no YouTube com centenas de pregações sobre o mesmo tema com perspectivas diferentes, mas só há uma revelação. Uma revelação. Só uma verdade. E a verdade vai reinar. A verdade vai permanecer. Quando eu sei quando eu sei então que é Deus falando comigo, quando Deus falar com você, você vai saber, porque Ele vai matar tudo que tem dentro de você. Sabe aquela pregação que defende a sua tese, que defende a tua emoção? Não é Deus falando com você. Porque quando Deus falar com você, querido, Ele vai te pedir tudo. Ele vai matar você. Ele vai tirar o seu direito, a sua razão. Ele vai tirar a tua vontade. Ele vai tirar os planos, os sonhos. Não vai sobrar nada. Então você vai ter certeza que é Deus que está falando com você. Como tem gente que tem margem bíblica para dizer que existem margem bíblica para casar de novo, separar e casar de novo. E casar de novo, e de novo, e de novo. Tem pessoas que defendem com margem bíblica. Mas quando você sabe que Deus está falando com você, quando Ele falar para você que Ele abomina o divórcio, quando Ele falar para você, não importa a circunstância que você está no teu casamento, você vai ter que levar até o fim, e só vai poder, e se quiser separar, pode separar, mas só casa de novo se outra pessoa morrer. Aí você vai saber que é Deus que está falando.
E quando ele falar, se o teu olho impede de ver, de entrar no reino, tira o teu olho, aí você vai entender que é Deus que está falando. Mas nós estamos cheios de mensagens nos púlpitos que não lavam as nossas vidas, não purificam. A Bíblia fala, vós estáis já limpos pela verdade, pela palavra. O que santifica, querido, é a verdade, é a palavra. Dói, mas purifica e santifica. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, Jesus não precisou falar nada para ele. Entrar em detalhes e dizer, vai lá e pega tudo que você defraudou das pessoas e devolve. Porque a revelação de quem ele era, trouxe a revelação de quem Zaqueu deveria ser. E ele viu que ele não estava sendo quem deveria ser. Então ele pega e faz as contas de tudo que ele deve e restitui. Mas um detalhe interessante, que quando Jesus escolhe exatamente Zaqueu, para estar na casa dele, me convém estar na tua casa. Eu imagino que todos que estavam seguindo a Jesus ali naquele caminho, naquele momento, ficaram indignados com Jesus. Todas as pessoas que estavam ali para ver o Jesus tão amoroso, tão misericordioso, que tão bem fazia nos lugares que ele passava. Aquelas pessoas estavam ali para vê-lo, e de repente ele escolhe a pior pessoa daquele lugar para ele ir na casa dela. Ele escolhe a casa do publicano, aquele servidor público de Roma, alguém que cresceu junto com aquelas pessoas que viviam ali, e agora ele é exatamente um servidor de Roma que bate de casa em casa, cobrando impostos abusivos. Então ele não era um homem muito bem recebido, ele não era um homem bem quisto. E Jesus teve coragem, irmão, porque um homem, quando ele está cheio da vontade de Deus, do propósito, ele não está preocupado com a maioria, se vão gostar, se vão deixar de gostar. Ele simplesmente faz a vontade do Pai que está no céu. Porque quando ele tem a revelação de quem ele é, de quem Jesus é, de quem o Pai é, ele tem a revelação de quem ele é nele. E ele não está preocupado com a afirmação ou com pessoas estarem do lado dele ou não. Então Jesus fala, desce, Zaqueu, porque me convém pousar na tua casa. Eu imagino a indignação daquele povo. Como é que ele escolhe? Eu vou te dizer, irmão, de uma forma assim, bem clara para você entender. Se fosse nos dias de hoje, Jesus pegaria aquele servidor público, ou até mesmo aquele político mais sujo, mais condenado, mais corrupto, e ia falar, é na tua casa que eu vou pousar. Se Jesus viesse nos dias de hoje, eu não vou citar nomes aqui para não, né? Mas ele escolhesse um político, nós estamos vendo vários políticos sendo condenados aí, e falasse, eu vou na tua casa, vou pousar lá. Eu te pergunto, você continuaria gostando desse Jesus? Esse Jesus é demais, cara. Imagina eu organizar a marcha para Jesus, as igrejas tudo lá, Jesus, Jesus. Aí Jesus, cadê o fulano de tal? Não, ele está ali escondido, porque o povo já está meio assim com ele, né? Já não vão com a cara dele, roubou um tanto de gente aí, vem cá que eu vou dormir na tua casa hoje. Meu irmão, eu não queria saber desse Jesus mais se eu estivesse ali. Seja honesto comigo. Você gostaria desse Jesus? Quem gostaria, levanta a mão. Se você levantar a mão, eu vou falar que você é mentiroso. Ninguém, irmão. Pega o cara mais sujo da cidade, servidor público, impostos abusivos, vou ficar na tua casa. Só que o povo não entende de nada. Por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. Graças a Deus. O povo fala comigo, nós não sabemos de nada. O povo não sabe de nada. Aí o povo acha que Jesus é ruim, porque Jesus foi na casa de Zaqueu. Só que tem um detalhe, olha que legal. Quando ele converte o coração de Zaqueu, sabe o que Zaqueu faz? Ele vai lá e restitui o que ele tinha roubado para todo mundo. Resolveu o problema de todo mundo. Ele pegou uma pancada só, ele resolveu o problema da cidade toda. Você pode aplaudir esse Jesus? Você, às vezes, acha que o que Jesus está fazendo, ele está te rejeitando e não está fazendo para o teu bem. Mas ele sabe aonde que ele tem que ir. Ele foi no homem certo, todo mundo está com raiva dele, ele vai no homem certo. E através daquele homem, toda a cidade é restituída financeiramente.
Olha como é que a gente não consegue entender as coisas do reino. Olha como é que a gente acha que a gente sabe. Porque o homem natural, ele não discerne nada, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Lá em 1 Coríntios fala, capítulo 2. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 2. Não seja um homem natural, seja um homem espiritual. Primeira Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 9. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca, sonda todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Deixa a tua Bíblia aberta aí, por gentileza. Olha que interessante, Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre revelação, sobre recebermos, andarmos debaixo de uma revelação. Eu fico muito impressionado de como muitas respostas estão a um palmo do nosso nariz e a gente não consegue ver. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso diversas vezes. Porque o nosso corpo, ele não foi glorificado ainda, irmãos. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, mas nós não tivemos ainda um corpo glorificado. Então nós temos essa luta sempre entre a carne e o Espírito. O nosso maior inimigo não é o sistema do mundo e nem o diabo, ele é o nosso adversário, mas eu acredito que o nosso maior inimigo é a carne, porque a carne, ela cede ao diabo, a carne, ela cede ao sistema do mundo ou não. Então, se nós conseguimos vencer a carne, e é o pior inimigo que ele habita em nós, constantemente nós estamos procurando inimigos, né? Nós estamos combatendo contra pessoas, nós estamos falando de pessoas, estamos discordando de pessoas. Só que a verdade, nós estamos fugindo do maior inimigo que habita em nós. Lá em Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele que não fica ali na roda dos escarnecedores e não ouve o conselho dos ímpios, no plural e não no singular. Por quê? Porque existe o ímpio que está lá fora, o ímpio que é aquela pessoa que convive com a gente no trabalho, na faculdade, na escola, aquela pessoa que convive com você na sua vida social, e existe um ímpio que convive com você 24 horas, que é a tua carne que habita em você. A tua carne é ímpia, porque ela não quer nada que vem de Deus. A tua carne não foi glorificada, ela só vai ser glorificada no dia que nós recebemos um corpo glorificado. Então existe um ímpio que habita em você, e muitas vezes esse ímpio entra como conselheiro da tua vida, e você acha que é Deus que está falando. E por que não é Deus que está falando? Porque Deus nunca vai concordar com você. Deus nunca vai falar para você coisas que você quer ouvir. Eu sou uma resposta disso. Mas tenha certeza que aquilo que Ele falar para você é sempre o melhor. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias levantarão mestres para si mesmos, e quando ouvirem a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Existem várias doutrinas, mas uma é santa. E qual que é a santa? É aquela que dá coceira nos ouvidos, ó. Por quê? É aquela que confronta você. E muitos têm levantado mestres, pastores, pregadores, que falam palavras que confirmam, até frases. A gente vê um monte de frases. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem muita frase que não é bíblica, irmão. Tudo está fundamentado na palavra. Os homens vão passar, as frases vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Eu tenho 39 anos de idade, estou na igreja desde quando eu nasci, 27 anos pregando o evangelho, batizado com o Espírito Santo já há 30 anos, falando em línguas. Eu já vi vários homens de Deus que se levantaram, já caíram, outros que levantaram e morreram, e passou. Eu vou passar, você vai passar. A glória do homem é como a erva do campo, ela seca e cai, mas a palavra dele vai permanecer. Você não precisa lembrar de mim daqui a alguns anos ou do meu nome, mas lembre das palavras e da santa doutrina que é ensinada nesse altar, porque é isso que importa.
Então não é nós, não a nós, irmãos, não a nós, é a Ele. Então não ouça o ímpio que habita na tua carne, não seja ele teu conselheiro, mas a Bíblia fala em Isaías que nós temos um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um príncipe da paz, um Pai da eternidade, Jesus Cristo. Eu vou repetir isso há vários dias, porque é o que Deus tem falado comigo. Quando você receber a revelação de quem Ele é, você vai receber a revelação de quem você é e para que você foi criado. Porque muitos estão na igreja, são crentes, às vezes tem até cargos, são dizimistas, ofertantes, mas ainda não receberam a revelação de quem Cristo é. O jovem rico não tinha recebido ainda, Nicodemos ainda não tinha recebido isso. Não é a letra logos, logos no grego é a palavra escrita, nós precisamos da palavra escrita, está aqui. Mas sem o rema, irmãos, nós vamos continuar sem ter a revelação de quem Ele é. Jô Soares já leu a Bíblia inteira mais vezes do que eu e você, do que todos nós juntos aqui. Vários homens já leram a Bíblia inteira, mas muitos deles não receberam a revelação de quem o Senhor Jesus é. A minha avó, já contei isso aqui, analfabeta, não sabia escrever o próprio nome, e ela recebeu numa noite Jesus Cristo no quarto dela, e ela caiu e ficou 2, 3 horas arrebatada. Quando ela levantou, já levantou com visão espiritual, discernimento, ouvidos espirituais abertos, vendo o mundo espiritual, conseguindo ler Bíblia e harpa cristã, as duas únicas coisas que ela sabia ler, e falando em línguas, e orando para os enfermos, eles sendo curados, porque não depende da sua capacidade humana, é conforme o poder dele que opera em você. A Bíblia fala, conforme o seu poder que opera em nós. Então quanto menos você atrapalhar, mais você está ajudando, porque é conforme a medida do poder dele que opera em você. E para que o poder dele opere em você, o seu poder tem que estar zerado, o seu autocontrole, a sua capacidade tem que estar zerado. Então não siga o conselho do ímpio que habita em você, mas siga o conselho do Espírito. Amém? Como diz lá em Coríntios, não são olhos. Então a gente fica tentando entender as coisas. Olha lá, aquele irmão sentou lá atrás. Eu falei para você, Adriano, que ele está meio desanimado. A gente fica tentando discernir as pessoas, achar as pessoas de forma o quê? Natural. Olha lá, ó, tem umas duas lá atrás na parede, tem mais outra. Aquele povo lá tem que dar uma olhada, ver. Eu estou dando exemplos, a gente quer discernir as coisas o quê? Ah lá, não falei para você? De novo ficou aquela turminha sentada junto. Toma cuidado com aquela turma lá. A gente fica olhando com os olhos. A Bíblia fala, ei, os olhos não viram. A gente tem um problema, irmão, de querer ficar discernindo as pessoas na carne. A Bíblia fala que o homem natural, nós vamos ver daqui a pouco, não tem a capacidade de discernir nada, mas o homem espiritual discerne todo mundo, está sabendo tudo que está acontecendo. Porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Então fique tranquilo, porque se existem homens e mulheres de Deus e profetas de Deus, Ele já revelou, Ele já mostrou. Aquilo que você está fazendo de certo e errado, Ele já revelou. E vai discernir no Espírito e vamos agir no Espírito. Não vamos discernir na carne nem agir na carne. Então a gente fica tentando achar com os nossos olhos a resposta, ou com nossos ouvidos naturais, ou com a nossa mente, ou com o nosso coração. Alma, ouvidos, entendimento, visão. A gente fica tentando. Ah lá, o pastor está assim hoje. Ah, falei para você. Ah, está acontecendo isso. Quantas vezes a gente comete esse erro, como eu já cometi? Quantos reconhecem aqui? Várias vezes. Eu não sou perfeito, várias vezes. Porque é uma luta constante da carne contra. A Bíblia fala que o Espírito luta contra constantemente, e a carne luta contra o Espírito. Irmão, eu sou super a favor de batalha espiritual. Minha esposa está lendo vários livros sobre isso, acredito nisso, estudo sobre isso, prego sobre isso. Mas se você quer vencer uma batalha espiritual, comece vencendo a sua carne. Porque você vem falar de principado, de demônio, de anjo, não sei o que, tal, e você não é capaz de vencer a tua carne, você já está reprovado. Porque a gente não é capaz de vencer a nossa carne, mas a gente quer lutar contra a carne do nosso irmão. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne dele, mas contra o Espírito que atua por detrás da vida dele. Quando falar de luta contra a carne, não se trata do outro, se trata de mim. Amém? Então a Bíblia fala, não são olhos, não são ouvidos, não é o seu entendimento humano e não é o teu coração. A Bíblia fala, mas Ele nos revelou pelo Espírito. Essa palavra revelou, né, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Essa palavra revelou no original, no grego, significa retirar a tampa.
Retirar a tampa, descobrir. Sabe o que é isso, irmão? Ele está querendo tirar a tampa fora. É por isso que a Bíblia fala, as pessoas entendem tudo errado. Você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas antes tem uma trava no seu olho. Esse texto não quer dizer sobre que nós não devemos cuidar uns dos outros, que ninguém tem autorização para cuidar do outro. Não, está querendo dizer que antes que você cuide do teu irmão, você tem que estar apto. A condição que te faz apto de cuidar dele é o quê? É você tirar os obstáculos que há em você, que te impedem de ajudar ele de uma forma espiritual e não de uma forma carnal. Então, se há algo carnal em você que impede a tua visão espiritual, retire esse obstáculo para depois que você esteja apto para cuidar dele. Retire a trave que está no teu olho para depois você ajudar a tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Quantos estão entendendo? Então, a Bíblia fala que Ele nos revelou pelo seu Espírito. Esse revelar é retirar a tampa. Deus quer tirar a venda dos seus olhos, para que você tenha uma visão espiritual. Tudo que Deus tem reservado para você, você não vai enxergar com olhos naturais, com ouvidos naturais, mente ou coração. Já está comprovado na Bíblia ali, está claro. A gente entende tudo errado, porque muitos pregadores pregam motivados nas nossas emoções. A gente gosta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente nem no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí todo mundo entende que esse nem olhos viram, preste atenção, nem ouvidos ouviram, nem mente, nem coração. Ele está querendo fazer uma comparação de que é algo muito grande. A gente entende errado. Se nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem coração, nem mente, quer dizer que é algo que está guardado, é algo muito grande. A gente entende dessa forma, mas o pregador não lê o resto do versículo. Ele não está querendo dizer que é algo muito grande que Deus guardou para nós e reservou escondido, por isso os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Ele quer dizer a forma como você alcança isso que Deus reservou para você. Ele não fala propriamente daquilo que Ele tem para você. Ele está falando como obter aquilo que Ele tem para você. De que forma? Não carnal, mas espiritual. Não com os olhos naturais, não com a mente natural humana, nem ouvidos, nem coração, mas de forma espiritual. E para que Deus te revele e te dê o que Ele tem para dar para você, primeiro, Ele tem que arrancar o tampão do teu olho. E aí já vai te incomodar. Porque se você está acostumado a andar com essa tampa a sua vida toda, na hora que tirar, vai incomodar você, porque a luz vai vir. Pega alguém que acabou de fazer uma cirurgia, que ela está com um curativo. Quem já passou por isso? E você tira aquilo, até aquela luz, o fato dela estar bem, poder enxergar, vai incomodá-la. Querido, quando Deus entrar em você, Ele vai mexer com você, Ele vai mudar tudo. Aquilo que você já se adaptou, o ser humano tem uma facilidade tremenda de se adaptar. Aquilo que você já se adaptou, Ele vai tirar, porque Ele quer que você tenha a revelação de quem Ele é, de uma forma clara. Então a tampa é removida e você começa a descobrir coisas que você não sabia. É isso que Ele quer dizer. Ele quer retirar a tampa. Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou pelo Espírito. Deus, Ele te ama, mas Ele só pode revelar para você o que Ele tem para você no Espírito, irmão. Por isso temos que achar no Espírito. Nós temos que discernir nossos irmãos no Espírito. A Bíblia fala que aquele que toma o cálice indignamente, ele toma para a sua própria condenação. E o apóstolo Paulo fala que por causa disso, que muitos entre vocês na congregação estão enfermos, porque estão tomando do cálice, sem discernir no corpo. Toda vez que você ouvir discernimento, você vai entender que é o dom de discernimento espiritual, que é o dom de entender a revelação das coisas espirituais. Então o que ele está querendo dizer é que as pessoas estão tomando ou deixando de tomar o cálice, sem ter um entendimento espiritual do que é a ceia, e ter um entendimento espiritual do que é a função dele no corpo de Cristo e do irmão. Então tem muitas pessoas que ficam discernindo e julgando o irmão de forma natural. Então na hora da ceia, ou toma por orgulho porque alguém está olhando, ou deixa de tomar também por orgulho, por ignorância. Então o que acontece? Não está discernindo no corpo
a sua função dentro do corpo e a função do seu irmão. Por exemplo, muitas igrejas, quando alguém falha e peca e confessa o pecado, o que elas fazem? Você não vai tomar ceia. A ceia é um ato que faz o quê? Que simboliza o quê? Que nós somos um só corpo, por intermédio do corpo de Cristo e do sangue. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo na terra, e Ele é a cabeça. Eu estou aqui mancando porque eu estou com o meu calcanhar machucado. Até agora não cicatrizou. Eu te pergunto, para me curar esse pé então que está doente, eu corto ele e deixo ali na cadeira? Na hora que ele ficar bom eu costuro de volta? Não, para ele ficar curado, cicatrizar e regenerar, ele tem que ficar ligado aonde? Então quando o irmão confessa um pecado na ceia, ele tem que tomar ceia, porque ele não pode ficar afastado do corpo. A cura vem no corpo. Quando a igreja discernir isso, ela vai trazer cura e não condenação. Por causa que a igreja não discerne no corpo o papel dela. Peraí, o cara pecou, mas confessou, vamos trazer ele para a mesa, porque mesa é o lugar de intimidade, de restauração. Mesa é um lugar onde todos estão no mesmo nível, sentados no mesmo nível. Mesa é um lugar onde a mesa cobre as imperfeições e todo mundo é igual. Então vamos trazer para o corpo, porque no corpo ele vai ter cura. Aí a igreja não entende isso, a denominação não entende isso. Não, corta ele e tira fora do corpo, senão ele vai fazer mal para o corpo. Não discerniu bem, aí traz doença espiritual para toda a igreja, porque não discerniu o papel do corpo. O meu papel no corpo como pastor é o que? Amar, cuidar de todos. E o seu papel como irmão é o que? Obedecer a palavra de Deus e manter um ambiente de santidade e de equilíbrio. Aí alguém vem falar do irmão, não, porque eu vi o irmão fazendo isso. Irmão, e por que você não foi lá ajudar ele? Ao invés disso, não, você viu fazendo isso? Quem mais viu? Então vai ter uma votação que nós vamos excluir ele. Irmão, se você tiver uma unha encravada, você corta o dedo e deixa fora, até aquela unha cair e nascer de novo. Não, você deixa ela no corpo, porque ela vai ser regenerada e curada no corpo. Mas tudo que está fora do corpo, morre. Por isso que nós temos uma geração de filhos de pastores, de obreiros, que estão desviados, porque foram cortados do corpo. Aonde era para ter cura, houve o que? Juízo. Porque não teve o que? Discernimento espiritual. Foi com os olhos, entendimento natural, razão, emoção, e aí por aquilo que ouviram. Um pastor, um ministro de uma igreja, um pregador, ele não pode conduzir uma igreja de uma forma natural, por aquilo que ele ouve das pessoas. Nós temos que ir pelo discernimento. Quantos estão entendendo? Então como que eu obtenho? Como que eu tenho que agir, pastor? Em todas as áreas, através de uma revelação, debaixo de uma revelação. Mas Deus a revelou pelo seu Espírito. O que é isso? Ele tirou a tampa dos meus olhos, Ele me fez descobrir. Todos precisam ter a revelação de quem Ele é, para que tenham a revelação de quem são, e para que vivam para o propósito a qual Ele criou. Você não caminha debaixo de uma circunstância, você não caminha debaixo de problemas ou de circunstâncias ao seu redor, você caminha debaixo de uma revelação. Há 5 anos atrás, não, há mais tempo, há quase 6 anos atrás, eu tive uma revelação de Deus com a minha esposa, de mudar para cá, de começar um ministério aqui. E depois disso já vieram muitas e muitas e muitas circunstâncias, e muitas ainda virão, mas eu não pude caminhar e agir debaixo dessas circunstâncias, porque eu caminho debaixo de uma revelação que eu recebi há 6 anos atrás, e por conta que eu dei uma resposta para essa revelação que eu recebi no meu espírito, vocês estão aqui hoje. Vocês são respostas de alguém que caminha debaixo de uma revelação. Alguém primeiro teve que descobrir, alguém primeiro teve que ter arrancado o tampão dos olhos dele, para que eles pudessem entender, para que alguém pudesse usufruir isso. Você sempre vai usufruir de uma revelação de alguém, ou de uma revelação que Deus tem para você. Por isso não despreze as profecias, não despreze a revelação que Deus traz através das pessoas de Deus, porque elas vão te alimentar. É muito fácil chegar aqui hoje, sentar na igreja e falar glória a Deus, aleluia, vamos louvar o Senhor. E quando eu peguei a minha mudança e mudei para cá, não tinha nada. Eu só tinha uma revelação. Noé, Deus aparece para ele, dá uma revelação para ele. Não foi olhos, não foi ouvidos humanos, nem mente, nem coração. E fala para ele, faz um projeto de uma arca. Você já imaginou que loucura um homem construir um navio na terra seca?
Todo mundo passava durante aqueles anos e dava risada dele. Isso é louco, cara. Que história é essa? Nunca choveu aqui. É só um orvalho que vem e prepara a terra para a gente plantar. Que é isso? Juízo de Deus, isso é louco. É, irmão. Mas só pôde usufruir depois da arca aqueles que creram na revelação que Deus deu para Noé. A palavra fala que Deus fala para Noé: Noé, faz uma arca para você e para a tua família, porque a primeira revelação vai ser sempre para o sacerdote, e ele tem que passar a revelação para os outros. A coisa mais difícil é fazer com que os outros acreditem naquilo que Deus revelou para você. Mas Noé, querido, ele conseguiu pelo menos colocar a família dentro da arca. A Bíblia fala que Deus deu uma visão para Noé. Quantas vezes Deus apareceu para Noé? Moisés, ele apareceu direto, para Noé uma vez. Quantas vezes Deus mandou Noé fazer uma arca? Quantas vezes? Quantas vezes Deus trouxe o projeto para ele? Um mega projeto. E aqui no texto de Gênesis, olha o que diz. Eu acho tremendo isso. Gênesis capítulo 6, verso 22. Uma vez, fala comigo, uma vez Deus falou com Noé. Olha o que fala: assim fez Noé, segundo tudo que Deus ordenou, assim o fez. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, com muito amor. Quantas vezes Deus precisa falar com você para que você faça tudo quanto Ele ordenou? Quantas vezes nós temos ouvido tantas palavras, nós temos ouvido Deus falar, e o que nós estamos fazendo? Deus quer uma resposta da palavra que sai do altar. Quantos podem dizer amém? Salmo 62, verso 11, olha o que fala. Salmo 62, verso 11. Louvado é teu nome, Jesus. Seja engrandecido, fala conosco nesta noite. Ensina-nos. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi. Sabe o que significa? Deus fala uma vez, eu ouço duas. Por quê? A disposição do meu coração, do meu espírito em receber o que Ele está falando. Agora está acontecendo o contrário. Deus está falando uma, duas, três vezes, e nós não temos obedecido muitas vezes. Não porque talvez nós somos maus, mas porque nós não recebemos ainda o quê? A revelação. Noé recebeu a revelação e entendeu. E o que Deus fala para ele no início? Você vê que Noé estava ali, Deus permitiu aqueles anos todos que Noé construiu a arca, para que houvesse oportunidade de perdão e misericórdia para os outros. Mas desde o início Deus sabia que a arca era para Noé, porque a Bíblia fala que Deus fala para Noé: construa uma arca para você e sua família. Deus fala dessa forma para Noé, porque Deus sabe o começo, o fim no começo. Deus sabe o fim no começo. Deus sabia que somente Noé estava disposto a receber aquela revelação. Para você receber uma revelação, você tem que estar disposto. Deus mandou Moisés várias vezes para Faraó no Egito, várias vezes, e nenhuma vez ele abriu o coração para entender a revelação do que Deus estava falando. Pelo contrário, ele tentava fazer os mesmos sinais que Deus. Mas ninguém vence Deus. Nós precisamos ter uma revelação de quem Ele é, para termos uma revelação de quem somos nele. Você pega lá no livro de Mateus, enquanto eu vou caminhando, ele vai falando, ele vai me mostrando. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17.
Verso 15 em diante, verso 15, 16, 15 em diante. Disse-lhe ele: mas vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: abençoado é tu. Na outra versão fala bem-aventurado. Irmão, você não tem ideia o que é quando Jesus virar para uma pessoa e falar bem-aventurado. Como Jesus muitas vezes dizia, em verdade. Quando ele está, irmão, enfatizando algo, ele não está falando logos, ele está liberando rema na vida de uma pessoa. Assim como ele estava lá e pegou o livro, o rolo do livro de Isaías e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele lê e ele termina e fala: hoje se cumpre essa palavra. Sabe o que ele está falando? Hoje se cumpre o que estava escrito. Quando Jesus estava diante das pessoas, irmão, sempre mudava a história delas, porque aquilo que estava escrito se tornava em realidade. Sabe por que você sai muitas vezes de cultos do mesmo jeito que você entrou? Porque você não está recebendo a revelação que está sendo passada, ou aquele que está ministrando não tem a revelação. Você não pode falar de coisas sem antes ter experimentado elas, porque você só tem autoridade sobre aquilo que você viveu. Por que Jesus, ele tem poder sobre a morte? Ora, porque ele passou pela morte e venceu. Você só tem autoridade sobre aquilo que você passou e venceu. Então, no verso 17 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: abençoado seja você, ou bem-aventurado, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu. A revelação, ela não vem por carne e nem por sangue. Não adianta, querido, você querer interpretar. Olha só, Jesus estava num momento crítico do ministério dele, em que as pessoas estavam tendo dúvida de quem ele era. Quem que ele é? Quem que ele deve ser? Quem que é esse cara? O momento em que colocam em xeque a sua identidade é um momento crítico. Mas Jesus estava tranquilo, porque para aqueles que estavam tendo a revelação de quem ele era, eles continuariam caminhando com ele. Não é uma estratégia humana, não é um modelo de igreja, é a revelação. Você não deve caminhar debaixo de um modelo humano, você deve caminhar debaixo de uma revelação. Você não deve caminhar debaixo de circunstâncias. Agora já era, agora vai acabar de ver. Não, caminho debaixo de uma revelação. Várias vezes aqui nessa igreja chegava um tanto de gente e ia embora. Chegava um tanto de gente e ia embora. Paulinho, que está comigo desde o começo, ele lembra disso. Chegava um tanto de gente, daqui a pouco um monte de gente ia embora. E eu sempre permaneci debaixo da revelação. Debaixo de uma revelação. Porque nós não caminhamos debaixo de pessoas que vêm ou vão de circunstâncias. Caminhamos debaixo de uma revelação. Não é se as coisas estão dando certo ou errado para você. Isso não significa que quando as coisas estão dando certo ou errado, não significa que você está andando na direção errada ou correta. Mas o que você deve se preocupar é se você está caminhando debaixo de uma revelação. Eles estavam indo em caminho de Emaús, e Jesus mandou eles ficar em Jerusalém. E Emaús era a direção oposta de Jerusalém, e Emaús é uma descida, descendo, indo embora, direção oposta à direção que Jesus deu. Então Jesus vem falar com eles. E quando vem, eles já não o reconhecem, porque agora ele não está num corpo natural, ele vem num corpo glorificado. Então não é carne e sangue que vai revelar, não é os olhos, ouvidos, mente ou coração, é o Espírito. Mas o Espírito está abatido, porque eles acham que tem convicção que estão fazendo a coisa certa. Tem gente que anda com Jesus, é discípulo de Jesus, e tem convicção que está indo na direção certa, e está indo para Emaús. A própria mãe de Jesus, quando vem depois da Páscoa, encontra ele falando com os doutores da lei, fala que ela não compreendia mais o que ele dizia, porque ela se afastou dele 4 dias. 4 dias distante de Jesus já foi suficiente para ela não entender mais o que ele falava, porque ela estava perdendo a revelação de quem ele era. Então ela estava perdendo a revelação de quem ela é, porque ela só foi levantada para carregar ele no ventre dela, como quando o anjo chegou diante dela. E ela falou: como que isso vai acontecer? Eu sou uma mulher que nunca deitei com homem algum. Então o anjo explica para ela, ela fala: faça
na tua serva, conforme a tua palavra. E aquela palavra no original é rema. O que ele está querendo dizer? Faça comigo conforme a revelação que você trouxe para o meu entendimento. Mas agora ela perde Jesus. Ela foi levantada para gerar Jesus, então ela não pode perder Jesus. Você foi levantado para gerar algo que Jesus colocou em você, então você tem que estar nele, não fora dele. Você não pode perder ele, porque senão você perde a revelação de quem ele é, e perde a revelação de quem você é, e você vai para uma direção diferente. Acabou a Páscoa, ela volta para casa, mas acabou a tradição religiosa, mas não acabou a fala de Deus. Ele continua falando em Jerusalém, pela boca do Filho, na casa do Pai. Esse que é o problema de ficarmos presos à tradição, que quando acaba a festa da tradição a gente volta, enquanto isso Cristo está ficando, e a gente está indo na direção oposta. Da mesma forma, eles estão indo para Emaús, e Jesus vem falar com eles. Olha a misericórdia dele, que quando a gente vai para a direção oposta, ele ainda vem atrás da gente, e eles não o reconhecem. Então quando ele começa a expor a revelação, o coração deles começa a queimar de novo. Sabe o que acontece quando você está indo para a condição oposta? Sua chama apaga, e você começa a andar na reserva. Quem aqui já andou com o carro na reserva? Ai meu Deus, eu não acho nenhum posto de gasolina. Como é que você fica? Uma hora vai acabar esse negócio, uma hora eu vou ficar na mão. Tem gente andando na reserva, porque o óleo está queimando aí, e você sabe que você está na direção errada, e você não tem óleo para chegar. Mas deixa eu te falar, Jesus ele é bom, ele vai até nós, e ele chega, olha, vem cá, eu vou fazer o fogo queimar de novo. A revelação vai voltar de novo. Revelação fala de luz, de candeia. A candeia pode estar fumegando, mas ele não deixa apagar o pavio que fumega. Tem até um cântico antigo: Jesus assopra o pavio e o fogo pega, não deixa apagar o pavio que fumega. Jesus assopra o pavio e o fogo pega, e o fogo pega, e o fogo pega, e o fogo pega no pavio que fumega, e o fogo pega, e o fogo pega. Jesus assopra o pavio e o fogo pega. É isso aí, irmão. O pavio que fumega é igual aquela vela, aquele que está saindo fumaça. Sabe quando está acabando o gás na tua casa, você deita ele para dar a última cozinhada? Você já fez isso, que eu sei. Aí começa uma fumaça preta, você olha, está acabando. E o gás sempre acaba no horário que os depósitos de gás estão fechados, ou sempre no dia que você não tem dinheiro. É desse jeito. Mas a palavra está dizendo que Jesus não deixa apagar o pavio que fumega. Ele assopra. Sopro no original é fôlego, que é pneuma, que é espírito. Ele manda o espírito e o fogo acende de novo. E aí você sai de Emaús e volta para Jerusalém. Aí você fala assim: vamos voltar para Jerusalém. Ei, glória! Seu coração também não estava queimando enquanto ele estava falando essas palavras, enquanto a revelação estava entrando, estava também. Nossa, ele apareceu para nós, é ele, vamos voltar. Eles estavam escandalizados pelo corpo que morreu, mas ele morreu, o corpo morreu. Eles estavam ligados no corpo, recebendo Jesus na carne, mas agora era tempo de eles receberem no Espírito, revelação daquele que venceu a morte. Você está entendendo? Eles estavam naquele crucificado, eles não estavam naquele que João viu: olhos como chama de fogo, cabelos brancos, pés como latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles não viram aquele Jesus glorificado, cheio da revelação. Então agora eles recebem o fogo de volta, eles voltam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, nem no coração, mas ele nos revelou pelo Espírito. Você tem que caminhar debaixo de uma revelação. Até os discípulos de Jesus podem errar e ir para Emaús. Então, meu irmão, não bate no peito e fala: não, eu nunca caio, eu nunca perco a revelação, porque não tem ninguém. Não tem ninguém, não. Mas não tem problema, quando o teu fogo estiver quase apagando, ele vem, ele acende o fogo de novo. E você vai caminhar debaixo de uma revelação. Porque quando você tiver a revelação de quem ele é, você vai ter uma revelação de quem você é nele. E você vai saber para onde está indo e o que você deve fazer. E ninguém vai te parar, nenhuma oposição, nenhuma crítica, nada vai parar você.
Pelo contrário, vai te impulsionar mais ainda. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. Porque havia uma convicção no coração daqueles que estavam ali como igreja. Eles receberam uma revelação. O que Pedro fala? Senhor, nós trabalhamos a noite toda, estamos cansados. O Senhor falou, prepare os barcos e vamos para lugares profundos. Vamos a mar adentro. Vamos para dentro do mar. Para lugares mais fundos. Irmão, você precisa colocar o teu barco em lugar profundo. Não fica na margem quando tudo dá errado não, que é o lugar mais seguro. Eu quero ficar aqui no lugar mais seguro. Eu quero ficar aqui porque eu trabalhei muito e não tive nenhum resultado. Tem pessoas cansadas porque elas trabalharam duro. Lucas 5 versículo 4 diz: e quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Muita gente está com o barco na margem porque está cansado. Eu já trabalhei a noite toda, eu já fiz tudo. Você agiu nos olhos naturais, na razão, nos ouvidos e no coração. Chegou a hora de você agora ir para lugar profundo e lançar a rede debaixo de uma palavra revelada. Tem gente que está cansado, sabe por quê? Porque está indo na sua força. Eles estavam pescando na força deles, não tinham pegado nada, estavam abatidos. Tiago e João estavam junto com ele. Então o Senhor fala, olha, pega o barco e vamos para as águas mais fundas. Fala para o teu irmão, pega o teu barco. Fala para ele, se tudo está dando errado, sai da margem e vai mais para fundo. Vai para lugar profundo. E então Pedro entendeu e respondeu no verso 5: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O fato de você ter trabalhado tanto e não obtido nenhum resultado, o fato de você desejar tanto algo e Deus falar não vai dar certo, não é para você se afastar e ficar magoado com Deus, é para você pegar o teu barco e falar, agora é tudo ou nada, eu vou de cabeça nesse negócio. Ele reconheceu a derrota dele, falou, eu trabalhei duro, não peguei nada, mas ele também reconheceu a grandeza de quem Cristo é. Não tem problema, você pode reconhecer que trabalhou duro, que tentou, mas não faça isso sem deixar de reconhecer quem Ele é. Ele falou, mas sobre a tua palavra, aquela palavra ali no original é rema, revelação pelo Espírito. O que ele está falando? Eu recebi uma revelação, e ele já chama Jesus de mestre. Mestre naquela época só chamava alguém quando conseguia enxergar nessa pessoa uma capacitação, uma sabedoria que poderia ser passada para outro. Então ele já pega no Espírito quem Jesus é e chama ele de mestre, fala sobre a tua palavra, sobre a revelação de quem você é, eu vou jogar essa rede e eu sei que eu não vou perder viagem. No verso 6 diz, e fazendo assim eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede quase se rompeu. E no verso 8 diz, vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus dizendo, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Quando você está diante de uma revelação, você acha que não é digno dela. Mas o que fala no verso 11? E levando os seus barcos para a terra, abandonaram tudo e o seguiram. A revelação ela só vem para uma coisa, irmão, para fazer funcionar o que não estava funcionando. E depois que funcionar, sabe o que ele faz? Agora entrega tudo. Irmão, Deus pediu para mim entregar meu emprego na hora que eu estava no cargo abaixo do gerente da empresa, que era o meu objetivo ali na empresa. Estava estudando, eles tinham pedido para mim entrar na faculdade, eu ia me inscrever. Aí eu falei, agora estou sossegado. Não usava nem uniforme, eu fazia o meu horário, trabalhava numa sala fechada, sozinha, com ar-condicionado, sozinho, todo dia de manhã, até no horário do almoço, eu não fazia nada. O meu gerente ligava para mim, vem cá, sobe aqui, ele era pastor, vamos orar pelas coisas da empresa, vamos orar por algumas coisas, vamos fazer estudo bíblico. Todo dia de manhã eu ficava lá, era que nem José,
ganhando bem, morando numa casa muito boa. Aí ele fala para mim: agora entrega tudo. É assim que ele faz. A revelação vem para fazer funcionar na tua vida o que não está funcionando. E quando funcionar, sabe o que vai falar? Me entrega tudo, deixa o barco aí e me segue. Então, se tudo está dando errado, ou se tudo está dando certo, não quer dizer nada. Só quer dizer uma coisa: você caminha debaixo de uma revelação. Não importa se está dando tudo certo ou tudo errado, irmão. O que importa é, você caminha debaixo de uma revelação. Porque a Bíblia fala que céus e terra vão passar. Tudo vai passar, mas a revelação dele não vai passar. A palavra não vai passar. Não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Bem-aventurado seja por isso. A gente fica procurando onde é que a nossa vida vai mudar. Vou mudar de cidade, quem sabe a minha vida vai mudar. Aqui já arruinou tudo. Vou mudar para outro lugar. Vou mudar para aquele outro bairro. Vou mudar para aquele outro estado, outro país, que aqui não tem mais jeito. Não é para onde você vai, querido. É para quem você vai. Quando Jesus fala isso para os discípulos: se vocês quiserem ir, vão também. Os discípulos dizem: para quem iremos nós? Ele não fala para onde. Eles falam: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de revelação. Eles entenderam que não importa as circunstâncias que eles estivessem vivendo, eles tinham que caminhar com quem tem a revelação, e debaixo de quem tem a revelação. Então não é para onde você vai, não é a condição geográfica, mas é para quem você vai. Você tem que caminhar debaixo de quem tem uma revelação. Por isso que fala de submissão. Submissão é pegar a tua missão e submeter a missão de alguém que já tem a revelação daquilo que você está caminhando também. E você coloca a serviço daquela pessoa. Isso é ministério. Nós estamos unidos aqui para o mesmo propósito. Eu aqui não sou melhor do que ninguém. Simplesmente Deus me colocou como responsável por essa congregação e para ser exemplo. Mas todos aqui que vieram se submetem, colocando a sua missão debaixo da missão que Deus me deu, porque reconhece que é uma revelação de Deus sobre a minha vida. Só isso. E aquele que carrega a revelação, ele tem maior responsabilidade, porque a Bíblia fala: quem mais é dado, mais será cobrado. Quantos estão entendendo? É só isso. Então, voltando para terminar lá em 1 Coríntios 2, no verso 12 em diante, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Por que eu tenho que ter uma revelação, pastor? Para mim compreender as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus. Como o apóstolo Luiz Hermínio diz: você só desfruta daquilo que você compreende. Você só pode desfrutar daquilo que Deus te deu se você compreender. Então você precisa de uma revelação. Então o texto está falando muito claro: você não tem um espírito do mundo, você tem um espírito de Deus. E você tem um espírito que provém de Deus, com a finalidade de você compreender o que foi te dado. Você não precisa mais fazer campanha, colocar fitinha no teu braço, fazer corrente de 7 dias. Você não precisa fazer um desafio de Isaac ou uma oferta, porque o que Ele separou para você já é gratuito. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas. Então quando você traz uma oferta ou um dízimo para a casa do Senhor, você simplesmente está fazendo o quê? Fazendo isso por gratidão, e não por peso, não por constrangimento, ou não para ter alguma coisa em troca. Por isso que a Bíblia fala: ninguém faça isso com peso, com constrangimento ou por ambição. E muitas igrejas têm levado as pessoas a ofertar por ambição em troca de receber algo. Não, mas quando nós temos a revelação, a compreensão de que todas as coisas, a cura que você precisa já está liberada. Não é uma promessa, é uma realidade. A restauração que você precisa já foi liberada gratuitamente. Não é uma promessa, é uma realidade. Embora nós cantamos Então Vem e Derrama o Teu Espírito, embora nós cantamos, é uma canção que eu gosto de louvar também, não é uma promessa, é uma realidade. Ele já derramou o Espírito e já habita dentro de você.
Então desfrute, senão você vai achar que você precisa merecer para ter. Então você nunca vai poder desfrutar, porque você está num processo de conquista. Não, querido, Deus quer que nós estejamos num processo de compreender das coisas que Ele já nos deu gratuitamente para desfrutarmos dela. Então quando alguém passar do teu lado, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, o que eu vi? Você está com dor de cabeça? Vem cá, eu vou orar por você. Nós estávamos lá no Mato Grosso do Sul e nós conhecemos um grande homem de Deus, que é o Tom. Ele fala que chegava nas pessoas e falava assim: olha, eu posso resolver esse problema da tua perna, que está encolhida ou está torta. Como é que você faz isso? Aí eu mando e ela volta no lugar. Como que você faz isso? Você vai ver. Aí ele ora e as pessoas são curadas, e as pessoas aceitam a Jesus. Ele conta uma história que eu achei interessante, que ele ia lá no Juazeiro do Norte, lá onde tem aquele negócio do Padinho Cisso, e ele falou assim, que ele vestia a roupa deles, dos romeiros sertanejo, e eles entram ajoelhados na capela de Padinho Cisso, e ele entrava ajoelhado também. Ele entrava ajoelhado e chegava lá na frente, o pessoal lá fazendo as velas, as benzeções, e ele falava: e aí, funcionou? Curou você? Ele ajoelhado do lado da pessoa: não, ainda estou com dor. Aí eu tenho outro aqui mais forte, quase. Se eu orar, ele resolve. É mesmo? E ele ajoelhado: então ora aí. Aí eu orava: estou curado. Aí ele começava lá de dentro resgatar as vidas, tirar lá de dentro para Jesus. E os crentes criticando ele porque ele fazia isso, porque entrava ajoelhado lá, porque não tiveram a revelação, querido, de quem Ele é. Enquanto nós estamos em quatro paredes, tem gente morrendo aí fora. Nós fomos lá no carnaval de rua de Bueno Brandão. É lógico que nossa expectativa era chegar e já ganhar um tanto de alma. Não foi bem assim, mas ficaram sementes. No outro dia, vários jovens da igreja lá de Bueno Brandão viram no status do celular do WhatsApp de vários outros amigos de trabalho, de escola, fotos de muitos de nós com cartazes, e as pessoas escreviam assim: existe uma esperança. Para outras pessoas: para que não seja esquecido. Quer dizer, a mensagem foi colocada. Muitos de nós não falamos nada, só segurando um cartaz. A mensagem foi colocada no coração das pessoas. E aí muitas pessoas chegaram, algumas pessoas, e chegaram até o Michel, Isaías: não, mas deixa eu te falar, que trabalho é esse que você está fazendo? De que igreja que é? A gente não levanta placa de denominação. Não, nós somos filho de Deus. Isaías, o Michel: não, nós somos de Deus. Não, eu sei que vocês são de Deus, mas que igreja? Não preocupa com isso, nós estamos aqui só para falar que Deus te ama. Tá, eu sei, mas que igreja que é essa? Eu quero saber que povo que vocês são. Tá, já que nós somos do Ministério Rei Jesus. Tem aqui em Bueno? Não, vai começar. Quando começar, está aqui meu telefone, pode me ligar que eu vou nessa igreja. Olha, querido, entenderam uma revelação. A gente entrou, os irmãos que entraram comigo, eles sabem disso. A gente entrou no meio do povo, os cartazes nem estavam expostos, estavam guardados. Nós entramos, o modo como nós entramos no meio da multidão, eu vi como uma cena de um filme em câmera lenta. As pessoas paravam, o bloco lá tocando terror, cantando, as pessoas paravam, ficavam assim olhando para a gente, assim, ó. Quem estava beijando parava, quem estava bebendo parava, ficava assim, ó. É como se uma luz entrasse no meio da escuridão. Como não? Literalmente uma luz entrando. O mundo às vezes tem a revelação de quem a gente é, e você dentro da igreja não consegue ter a revelação de quem o seu irmão é. Não é para você julgar o teu irmão, é para você ter a revelação do que ele está vivendo e ajudar ele. Não tenta discernir o teu irmão na carne. Não tenta ficar listando tudo que ele está dizendo ou falando e ficar julgando ele. É para você receber uma revelação e ajudá-lo. Isso é um desafio, irmão, para todos nós, para mim, mas nós temos que vencer isso. Por quê? Para que nós possamos experimentar as coisas que já foram gratuitas, dadas a nós. Nós vamos ter uma compreensão dessas coisas. Jesus, Ele me ama, não porque eu sou um pastor de uma igreja e comecei o Ministério Rei Jesus. Ele simplesmente me ama porque Ele decidiu me amar. Você está entendendo isso? Aleluia. As coisas que também nós falamos não são com palavras de ensino, de sabedoria humana, mas como ensinadas pelo Espírito. Não são palavras de conhecimento humano, mas são palavras de revelação, reveladas pelo Espírito.
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito. Nós queremos que todas as pessoas que vêm aqui recebam o que Deus tem. Mas se alguém vir, como no início eu falei, muitas pessoas vieram, não ficaram. Muitas pessoas se ofendem. Muitas pessoas acham que é duro demais. Muitas pessoas não aparecem. Você dá uma palavra, não volta mais. Não podemos fazer nada. Por quê? Um homem natural não recebe o que é do Espírito. Infelizmente, irmão, não dá para todo mundo. E a gente tem que só orar por essas pessoas. Um homem natural não recebe o que é espiritual, porque para ele é loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O fato de alguém não concordar comigo diz mais a respeito da pessoa do que a mim mesmo. O fato de uma pessoa achar que uma mensagem que determinado pregador pregou expõe muito mais o que rejeitou a mensagem do que o que pregou. O fato de você liberar uma palavra profética e alguém rejeitar, muitas das vezes expõe muito mais aquele que desprezou aquela palavra do que o que liberou. Por quê? Porque coloca como uma pessoa natural que não pode receber as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se recebem pelo Espírito. Nem pode conhecê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele, por ninguém, nem por um homem, pode ser julgado. Por isso é Deus que te justifica. Se você está debaixo da vontade de Deus e do Espírito, é Deus que te justifica. Não se defenda. Não se defenda. Essa palavra aqui no final do verso 14, são discernidas espiritualmente. No grego, essa palavra é pneumáticos. A mesma palavra para quem trabalha com mecânica. Eu já trabalhei nessa área. Como é que funciona o sistema pneumático? Uma escavadeira, ela é toda uma escavadeira que tira a terra, que prepara o terreno, que tira aquelas pedras. É sistema pneumático. Nada mais do que óleo nas mangueiras, que dá uma pressão nos pistões, que fazem com que exerça uma força. O óleo simboliza o Espírito Santo. Está querendo dizer que a força que faz você se erguer e se levantar para aquilo que Deus tem, não é dessa terra, é uma força sobrenatural. Aqui no original pneumáticos é força sobrenatural, força espiritual. Você precisa dessa força, desse óleo. É por isso que naquela época os candelabros, eles eram interligados uns aos outros. E o óleo velho que ia ficando no fundo, eu queria que todo mundo olhasse de mim nesse minuto agora. Olha aqui, um minutinho para mim, todo mundo. O candelabro, se você tiver uma foto do candelabro, coloca aí por favor. Ele tinha aquelas hastes, eu vou acabar agora. E eles eram interligados, aqueles canais. Só que às vezes, como a haste é assim, e ela vai lá embaixo e sobe, ficava sempre um óleo ali embaixo, um restinho. O óleo é denso e ficava ali embaixo. E aquele óleo que ia ficando ia virando uma borra, tipo uma cera, que ia impedindo o óleo novo de passar por aquele canal e passar para as outras hastes. E sempre o sacerdote tinha que vir colocar óleo novo para nunca a lâmpada se apagar. Então esses óleos velhos que ficavam embaixo dessas hastes interligadas, eles pegavam uma ferramenta que chamava espevitadeira, e a ponta dela era de prata, porque a prata significa purificação. E eles enfiavam então essa lança bem fina, com a ponta de prata dentro das hastes, para desentupir os canais e arrancar a borra do óleo antigo, para que o óleo novo flua. O que é isso? Pneumático. Simbolizava o que? O óleo dentro de canais que impulsionam força. Você está perdendo a tua força, porque o óleo velho está ficando, a revelação velha está ficando, e precisa ser purificado pela prata, pela lança, que vai como uma sonda. Por isso que o Espírito Santo fala que ele é como uma sonda, que vai e penetra no coração, no mais profundo do ser humano, e ele vai então removendo a borra velha, para que o óleo comece a fluir dentro de você. Não seja como as 5 tolas
tinha 5 sábias virgens e 5 tolas. As 10 eram virgens, quer dizer, as 10 eram santas. O fato de você ser santo não significa que você está se movendo por revelação. Aprenda o que eu vou te dizer aqui. As 10 eram virgens. Não era 5 virgens, 5 aí ó, aproveitando a vida, saindo com os homens, não. 10 santas que nunca tinham deitado com homem nenhum. Significa o que? Que existem pessoas santas, comprometidas com o propósito de Deus. Mas não quer dizer isso que você tem a revelação. Porque quando você tem a revelação de quem Ele é, você tem a revelação de quem você é e para que você foi criado. E então as 5 eram virgens, as 5 tinham lâmpadas. As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, mas só 5 tinham óleo. Óleo fala do quê? Combustível para a revelação. Como que você se separa do mundo? Você tem lâmpada e não coloca óleo. Sabe o que simboliza? Eu vejo pessoas que estão se separando para Deus, vêm para buscar Deus, mas elas se enganam porque elas não criam uma expectativa de que aquilo que Deus falou e disse vai realmente fazer. O noivo falou que uma hora ia vir e ele não avisou o horário. Então as outras 5 sábias falaram, já vamos ficar com o óleo pronto. Por quê? Porque elas tinham uma expectativa diária de que a qualquer momento ele podia chegar. As outras 5 não se importaram em guardar o óleo, embora se separaram em santidade para ele, porque foi esfriando a expectativa de que o noivo ia chegar. Foi esfriando aquela expectativa. Óleo velho, borra. Quando as expectativas vão baixando, você chegou aqui na igreja, você dançava, você adorava, você entendia, nossa que revelação, nossa que palavra, meu Deus. Aí hoje já está assim. Por quê? Está faltando óleo. É nécio quem tem lâmpada e não tem óleo. Para que você tem lâmpada, tem santidade e não tem óleo? Você está perdendo o seu tempo, porque você nem está no mundo e nem está no reino. Então fala que o noivo chegou, e na hora que ele chegou, o que elas fizeram? As que tinham óleo acenderam a lâmpada e foram encontrar com ele. E as que não tinham fizeram o quê? Foram buscar óleo. O que é isso? Não discerne o tempo em nenhum modo, porque não tem o quê? Revelação. Tem que caminhar debaixo de uma revelação. Na hora que é para ir encontrar com ele, vai comprar óleo. Você tem que estar pronto. Você tem que ir debaixo de uma revelação agora, porque as oportunidades vão surgir e você tem que estar preparado. É igual quando eu cheguei para vocês dois e falei, ó, Deus mandou vocês dois uma palavra, e exatamente o que você falou foi o que Deus falou para mim. O soldado tem que estar pronto. Quem serve o exército? Quando você está em campana, quem serve o exército aqui? Quando você está em campana, o que você faz? Você dorme o quê? Com a arma, porque você não sabe que hora que o sargento vai te chamar, você sabe? Não. Ele avisa igual no retiro, amanhã está a hora, nós vamos levantar? Não. Ele chega a qualquer momento. O sol ensinando o quê? Que você deve dormir e descansar, mas o teu espírito tem que estar o quê? Com aquela expectativa de prontidão. Assim tem que ser o crente. Por isso que ele fala, eu venho, ninguém sabe o dia nem a hora, mas eu venho para criar aquela expectativa. Hoje a igreja não prega mais sobre a volta de Jesus, só prega sobre ser próspero, ter carro novo, ter casa nova. Está se roubando o óleo, está se roubando a expectativa da revelação, que a única e verdadeira revelação é que nós devemos viver em santidade para Ele, debaixo de uma revelação, porque a qualquer momento Ele vai voltar para nos levar. E a palavra arrebatamento significa ser arrancado com violência, porque quando a trombeta soar, é agora, Ele não vai esperar, ah não, daqui a pouquinho não, de uma vez Ele vai tirar, querido. Não vai ter tempo de você ir lá terminar de desligar o fogão ou estacionar o carro, não. Não vai ter tempo do piloto de avião. Pera aí, deixa eu passar para o copiloto, que é assim, ó, porque eu não quero eles mais nem um minuto nesta terra. Eles são meus. Então nós temos que viver nessa expectativa. O que ele fala? Não, os discípulos não devem ceiar agora. Ele falou para os discípulos, porque o noivo está com vocês, mas virão dias que o noivo não estará mais presente. Sabe o que significa? Os discípulos, eu falei errado, os discípulos não devem jejuar, falei jejuar agora, porque o noivo está presente, mas virão dias que o noivo não estará mais presente, aí eles deverão jejuar. Sabe o que ele está querendo dizer? O jejum, né? Eu vou jejuar para aquele emprego que eu estou querendo, eu vou jejuar para aquela irmãzinha que eu estou querendo namorar com ela. Não, jejum não é isso. Jejum
São os discípulos chorando porque o noivo não está aqui, porque o noivo não voltou ainda. É separação da carne com o mundo, porque o nosso desejo é como Paulo falou: como eu queria ficar livre dessa carne logo e subir estar com ele. É isso, o verdadeiro jejum é isso aí. É mais do que ficar sem comer. Eu vou fazer jejum, posso ficar sem comer chocolate? Posso ficar sem comer? Você não está entendendo. Você não está entendendo. É você tirar uma coisa que você gosta, é você eliminar tudo que você gosta e colocar ele como a pessoa mais importante, e estar na presença dele é aquilo que você mais gosta. Não é tipo assim, deixa eu selecionar entre tantas coisas que eu gosto, eu consigo viver sem uma, por causa dele, é um grande sacrifício que eu vou fazer, por causa dele eu vou ficar sem uma coisa. Não, é você trocar tudo que você gosta por ele. Ele não está aqui, o noivo está lá. Quando é que o noivo vai voltar? Quando é que ele vai estar de volta? É hora de jejuar, em contrição, e chorar porque o noivo não está presente. É isso que é jejum. Então você tira as coisas que você gosta, para você condicionar a sua carne a começar a sua carne ser remida, e ter um entendimento que mais vale um dia na presença dele do que 1000 fora. Mais vale estar nos atos do Senhor, mais vale encontrar a casa dele, mais vale estar no quarto louvando e buscando ele do que estando em qualquer lugar. Jejum é isso. Aí a igreja não tem revelação do que é jejum. Vamos jejuar. Aí começa no WhatsApp: mas eu posso comer batata? Eu posso trocar o pão pela água, a bolacha pela rosca? Aí eu posso, igual eu falo aqui, mas eu nem lembro quem que é. Eu estou falando em nome de Jesus isso, tá? Mas eu posso pegar o caldo da carne? Eu não como, mas eu posso pegar o caldo da carne e pôr e comer? Teve uma vez que falaram isso aí. Eu, sinceramente, não lembro quem é. Se é você, não é marcação, tá? Irmão, você não está entendendo. Se for assim, come a carne de uma vez. Não está entendendo? Não é isso, irmão. É você privar do que você gosta, para você começar a gostar daquilo que realmente deve ser a única pessoa e coisa que você gosta: a presença dele e ele. É você quebrar a carne para receber uma revelação de quem ele é, para você ter uma revelação de quem você é nele, e falar: eu não quero saber mais de carne, não quero saber mais de nada, eu quero a presença dele. O pouco com Deus é muito. Se eu tenho com ele alguma coisa, tá bom. Se eu não tenho nada, também tá bom, porque para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Paulo falou: eu estou acostumado a viver tanto na fartura quanto na falta. Por quê? Porque ele é o centro da minha vida. É ele é tudo. O jejum envolve isso, querido. Não é sobre você arrancar um alimento que você gosta, é sobre você retirar diante de você, mudar as suas prioridades e colocar ele como sua única prioridade. Não é um tempo deixando de comer algo, não é um tempo buscando e orando, é em todo o tempo orando no Espírito, é em todo o tempo buscando a face dele, é em todo o tempo meditando a palavra, é em todo o tempo caminhando debaixo de uma revelação de quem ele é. Mas porque a igreja não teve a revelação do que é jejum, fica fazendo essas coisas. Porque a igreja não teve a revelação do que é ceia, corta o membro e deixa na prateleira até ficar bom de novo, e amputa, depois vai e costura. A gente não tem, a gente usa a própria palavra para não obedecer a palavra. A gente usa a própria palavra logos escrita para atrapalhar a revelação, o rema. Por isso que ele falou: não é por conhecimento humano, vocês não têm o espírito do mundo. E acorda, igreja, vocês não têm o espírito do mundo, vocês não têm a motivação do mundo. Tem muita igreja usando a palavra para defender coisas que a palavra contraria. É a revelação. Aí tem muita igreja falando o que? Campanha da vitória. Aí eu vou lá e prega: Deus vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Aí o povo fica valente, já olha para o outro irmão do outro lado que tentou derrubar na igreja e faz assim, ó. Aí já vem uma irmã lá cantar: quem te viu passar na prova não te ajudou. Aí já fica no espírito do mundo, porque o espírito do mundo tem facção, o espírito do mundo tem divisão, e não entende que o que Davi quis dizer com isso: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Ele está querendo dizer que me dá a oportunidade de ter condição de servir aqueles que me perseguiram. Dá uma mesa para me alimentar quem me persegue. Eu amo Davi, sabe porque ele foi um homem que viveu
na lei, mas ele experimentou, ele compreendeu a graça. Sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito sobre ele. Por isso ele falou: pode tirar tudo, pode tirar o trono, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque ele teve a revelação que só o Espírito podia trazer para ele o entendimento das coisas espirituais. Ele falou: eu não posso viver, eu posso viver sem as mulheres, sem o trono, sem a honra, mas não posso viver sem o Espírito não, porque ele me fez enxergar umas coisas, ele me fez me tornar uma pessoa melhor, ele trocou as minhas prioridades. Quando Davi fala isso da mesa, ele está querendo dizer de um jovem que era descendente de Saul, neto de Saul, e ele traz para a mesa e serve ele até os últimos dias. Só que no mesmo versículo tem crente que defende o que? Vingança. Tem crente que pega o mesmo versículo para defender vingança, porque não teve a revelação. Tem só a palavra escrita. E quando você tiver a palavra escrita, querido, você pode defender várias teses diferentes, mas quando você tiver a revelação, por isso que Davi falou: a tua palavra eu escrevi no meu coração para não pecar contra ti, como tábuas. A revelação. Tem muito crente usando a palavra para justificar as suas motivações carnais, suas compreensões carnais. Crentes nos púlpitos, destilando sangue no canto da boca, e vocês estão se alimentando dessa palavra, do espírito do mundo. Não sejam enganados, não sejam mais roubados. Caminho debaixo da revelação, caminho debaixo de uma revelação. O Espírito de Deus está aqui. Se coloque de pé no teu lugar e nós vamos orar. Existe uma chama queimando no teu coração. Você está saindo de Emaús e está voltando para Jerusalém. Você está voltando para o caminho. Será que uma chama queima no teu coração enquanto a palavra era revelada a você? Oh Senhor, revela-nos a tua palavra. Não podemos utilizar a palavra escrita para justificar nossas motivações pessoais, almáticas. Não. Nós queremos caminhar debaixo de uma revelação. Nós queremos caminhar debaixo do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não discerne nada e nem ninguém, mas o homem espiritual por ninguém pode ser julgado. Ninguém. Todos os homens de Deus da Bíblia que foram injustamente perseguidos, condenados, foram justificados, defendidos. O Senhor os guardou. Senhor, nós oramos nesta noite para que o teu Espírito seja ativado em nós, para que nós possamos discernir as coisas espirituais de uma forma espiritual. Toda motivação humana do nosso coração e emocional, nós não queremos o espírito do mundo, nós colocamos por terra agora, e nós queremos que somente venha sobre nós reinar o teu Espírito, reinar, Senhor, a tua vontade, reinar o teu Espírito. Que as escamas caiam dos olhos agora, caiam dos olhos. Saulo tinha convicção que estava debaixo de uma palavra, e ele estava matando as pessoas que estavam debaixo do rema, da revelação, perseguindo. Aquele que está debaixo da letra, ele mata. Aquele que está debaixo do Espírito, ele persegue, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até que as escamas caíram dos olhos, ele pôde ver. Ele falou: eu matei, eu fiz até mesmo muitos deles retroceder. Tome cuidado para que você não esteja defendendo tanta letra, tanto, e esteja perseguindo quem está debaixo de uma revelação. Tome cuidado. Saulo tinha plena convicção que estava certo, mas quando as escamas caíram, ele viu que estava errado. Senhor, não permita que nós caminhamos com escamas nos olhos. Não permita que nós caminhamos por motivação humana. Não permita, Senhor, que nós vamos fazer as coisas por ambição, por motivações erradas. Não. Venha o teu Espírito, Senhor. Venha a tua vontade, Senhor. Reina sobre nós, Rei Jesus. Traz a revelação de quem tu és, para que tenhamos a revelação de quem somos em ti, e para que vivemos para o propósito a qual o Senhor nos criou. Nós oramos nesta noite. Venha o teu Espírito,
Vem o teu Espírito. Pega o teu barco, irmão, e vai para o mais fundo agora. Quero ir mais fundo, leva-me mais. Pega o teu barco e vai para águas profundas. Pega o teu barco e vai para águas profundas. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Você está cansado de trabalhar pela sua força, sem uma revelação. Jogue as redes agora debaixo dessa revelação. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, onde eu te encontro, no lugar secreto, pois a tua glória quero ver. Louvado é o teu nome, Jesus. Aplauda o nome de Jesus, Ele é digno. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória dada a ti. Aleluia. Deus tem feito coisas maravilhosas, irmãos, nesses dias, que se fosse para a gente dar testemunho, nós ficava a noite toda aqui. Deus fez lá em Bueno Brandão, foi muito forte. Ouro Fino, Itajubá ontem. Quem esteve lá em Itajubá ontem? Foi tremendo o que Deus fez lá. Deus mudou a história daquele lugar. Pessoas foram restauradas, os pastores. Nós temos ouvido o testemunho do que Deus tem feito pela misericórdia dele, porque tudo é para a honra e glória dele. Então vamos permanecer nesse propósito, amém? Juntos pelo reino e pelo rei, debaixo de uma revelação. Discerne a tua posição no corpo e ocupa o teu lugar no corpo, e vamos juntos tampar as brechas. Não deixa nenhuma brecha aberta, em nome de Jesus, amém? Domingo, 9h30 da manhã, nós vamos estar aqui. Deus vai falar conosco. Quem esteve aqui no domingo? Foi tremenda, não foi? Foi maravilhoso o que Deus fez aqui domingo, foi poderoso. Várias pessoas deram testemunho de que Deus falou com elas, amém? Nós não estamos aqui perdendo tempo falando de letra, nós estamos buscando uma revelação de quem Ele é. Em cada palavra da Escritura, nós queremos receber uma revelação de quem Ele é, para que termos uma revelação do que Ele tem para nós, de quem somos nele, amém? Domingo então 9h30 nós vamos estar aqui servindo ao Senhor, todos juntos, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Senhor, nós oramos, abençoamos os dízimos, as ofertas da tua casa, esse entendimento de revelação, de gratidão que o Senhor traz sobre o teu povo, a provisão e o cuidado do Senhor. Abençoamos em nome de Jesus, que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e sempre, amém e amém. Não vá embora sem despedir do teu irmão.